Valeu, Adrenalina. Estamos aqui hoje. Meu nome é José Ricardo Gularzazzi. Eu trabalho na área de soldagem há mais de 15 anos. Particularmente, é uma área que eu me inspiro e tive muito crescimento com isso. Trabalho na Caterpillar Brasil. Não sei se todos conhecem. É uma empresa sobre máquinas e produtos nos quais máquinas para construções. Então, particularmente tratores. Minha trajetória dentro da minha profissão basicamente, eu fui soldador no início. Então, sendo soldador, eu consegui alguns patamares na minha carreira. Basicamente, o soldador é o quê? É você, por meio de um processo automático ou semiautomático, realizar soldas, uniões de peças metálicas, não tendo a dificuldade entre a parte física, não alterando as características físicas e térmicas do produto. A plasticidade do material. Basicamente, depois que eu passei na área de soldador durante 5 anos, eu fui para a área de inspeção, na área de qualidade, onde eu inspecionava essas peças e tratores soldados. Essa importância da minha carreira, falando um pouquinho de mim ainda, tá? A importância da minha carreira em relação a isso é que, tanto na execução do processo, quanto na inspeção, e hoje, atualmente, como eu estou na área de treinamento operacional, treinando pessoas, basicamente, acontece que eu posso ter a percepção de como está cada indivíduo, cada pessoa em relação ao que nós vamos tratar aqui hoje. A indústria 4.0. Todos vocês já ouviram falar da indústria 4.0? Não? Particularmente, a indústria 4.0, contextualizando com todos aqui, ela ocorreu, deixa eu pegar minha colinha aqui. Primeiro nós tivemos a primeira indústria que foi a 1.0. Mecanização, tear e força a vapor. Então, basicamente, era no início bem manual, bem artesanal. A partir de 1784 para 1870, nós tivemos a indústria 2.0, que seria a produção em escala, a linha de montagem, eletricidade e combustão. Todos devem conhecer aí, basicamente, quem? Ford, que criou a linha de montagem em série. Hoje, todas as plantas e fábricas que existem no mundo vivenciam esse tipo de fabricação, montagem. Voltou. A indústria 2.0. Voltou? Ok? Beleza. A indústria 3.0 significa que o quê? Automação, robótica, computadores, internet e eletrônicos. Então, hoje nós temos a interação de automação nas fábricas, robôs nas fábricas, internet e eletrônicos. Por que as empresas, Elon Musk, que é um cara muito citado aí nos jornais, na mídia, eles vêm tentando cada vez mais buscar uma internet mundial? Porque a conectividade que nós temos, ela é necessária. Imagina você hoje sem internet. Nós estaríamos fazendo essa reunião? Provavelmente não. Basicamente, a indústria ela vem acompanhando a crescente evolução, onde as máquinas estão sempre se atualizando, assim como as IA. Vocês já ouviram falar das inteligências artificiais? As inteligências artificiais hoje elas têm demandado muito dados do mercado. O que eu faço com dados? Por exemplo, eu tenho um cara que ele solda, falando da minha área técnica. Hoje existem máquinas e equipamentos que mensuram e medem dados
para medir o quê? A eficiência e a qualidade desse profissional. Pensem assim, imaginem que se você não tiver dados onde coletar, você tem um produto onde que ele possa não estar atendendo com critérios o cliente. Por isso que é necessário. E a indústria 4.0, nós não temos só que pensar, por exemplo, em absorver máquinas, produtos, nos quais eles possam deixar a fábrica futurista. Não, longe disso. Nós temos que pensar em pessoas. E pessoas em que sentido? Por exemplo, se você para pensar em conhecimento, a indústria 4.0 ela traz sistemas cibernéticos, ela traz internet das coisas, redes de inteligência artificial. Quem vai tratar esses dados? Quem vai operar essas máquinas, esses robôs que estão chegando na indústria? É inevitável falar que, por exemplo, não haverá demissões. Os profissionais, eles têm que estar completamente atrelados ao conhecimento. E, basicamente, a tecnologia dos dados que nós temos vai fazer com que existam profissionais mais qualificados. Entendendo um pouco mais sobre a indústria 4.0, para que ela serve? Então, ela vai servir para gerenciar robôs, ela vai servir para simular situações. Não sei se vocês sabem, mas hoje, por exemplo, eu consigo estar aqui na minha casa e movimentar uma máquina que esteja, suponhamos, lá no Japão, numa mineração, por exemplo. Olha que nível nós chegamos de tecnologia. Olha que nível. Se um cara, por exemplo, tiver imputado dados de uma máquina de solda, a partir do momento que ele abriu o arco elétrico para realizar a solda, esse cara, por um smartphone, ele consegue saber quantas horas esse cara trabalhou, quantos insumos esse cara gastou e quanto que foi a eficiência e performance do equipamento e do profissional. Isso leva ao que nós pensarmos, vai ter tanta gente para poder trabalhar com essas tecnologias? Vai ter trabalho para todo mundo? Você tem se atualizado? Eu tenho me atualizado. Isso é legal. É legal refletir porque hoje nós temos intérpretes, que são vocês, que estão basicamente falando aí. Olha que legal. Por exemplo, uma empresa ela pega e te contrata porque ela não tem uma tecnologia, mas hoje existem também, tá? Por exemplo, vocês tem 3 reuniões para atender no mesmo dia e basicamente assim, lógico, você vai gerenciar o tempo e o horário. Mas uma inteligência artificial ela pode pegar e fazer isso por você também. Então a indústria 4.0 está inserida até no seu trabalho, no meu trabalho, a nível mundial. O que mais que a indústria 4.0 traz para nós? Deixa eu dar uma analisada aqui. Integração de sistemas, que nem eu falei para vocês. Por exemplo, hoje nós vemos Power Apps, vemos Power BI, vemos Azure, tecnologias que até então não existiam. E essas tecnologias gerenciam dados, esses dados são coletados, sistemas são alimentados e esses sistemas fazem com que você possa traçar um plano ou uma estratégia em relação a futuro. Então, previsibilidade. A gente tem uma previsibilidade. Rastreabilidade. Nós temos uma rastreabilidade. Com isso, nós temos tecnologias implementadas até em máquinas, robôs e tudo que existe que você pense hoje tem algoritmos. Concorda? Tudo tem algoritmo. A internet industrial tem se alavancado muito. Vai ter profissionais que não vão usar tanto assim? Vai. Porém, os profissionais que querem ter uma ascensão na carreira precisam realmente pensar que a indústria 4.0 é algo que já vem e está vindo. Muitas empresas não têm ainda o budget ou algo que possa pegar e ter um investimento, porque é caro. Mas é inevitável que uma empresa, para não perder a credibilidade e fazer com que o seu cliente se torne satisfeito,
tenha que aderir à indústria 4.0. A manufatura aditiva também está linkado com a tecnologia da indústria 4.0. Hoje nós temos também a data, Big Data, que é o que eu mencionei para vocês. Eu tive recentemente na Feira da Mecânica em São Paulo e particularmente gostei do que eu vi lá. A Feira da Mecânica me mostrou que oportunidades se fazem hoje nos dias atuais. Máquinas de solda, máquinas de usinagem, robôs que tracionam braços e se movimentam, pegam peças, levam peças para um lugar para o outro, robôs que hoje em dia, numa linguagem de algoritmo, fazem com que se torne mais fácil o nosso dia a dia. Quem hoje em dia não tem uma Alexa em casa? Ou quem não tem, por exemplo, um robozinho, aqueles que limpam o chão? Muitas pessoas, né? Então, basicamente é o quê? É você pensar que nós estamos num mundo que ele está se atualizando constantemente e passando por evoluções. O Covid alavancou isso? Sim, com certeza. Começamos a trabalhar de casa, começamos a trabalhar via remoto, começamos a rever alguns conceitos. E isso daí trouxe a proximidade. Até aprender hoje, nós aprendemos por estar em casa. Imagina você, há alguns anos atrás, que tinha que ser presencial, você estudando, se deslocando da sua casa, só que hoje você abre o computador que nós estamos aqui e consegue pegar e ter uma reunião, consegue atender um cara lá do exterior, dos Emirados Árabes e tudo mais. É interessante pensar nisso. Legal. Eu mesmo, por exemplo, estou fazendo engenharia de produção por meio do computador. Então, por meio da internet. Imagina o quanto nós estamos evoluídos e o quanto que o mercado também está disposto a contratar esses profissionais. Então, a busca contínua pelo conhecimento é importante. Se tiver alguém aí pensando em abrir alguma escola de conhecimento, de aprendizado de alguma coisa no sentido da indústria 4.0, com certeza vai trazer benefício para você, tá? Para entender um pouquinho sobre a solda, que nem eu falei para vocês, que é a minha área técnica, onde que eu sou responsável hoje, especialista no que eu faço. A solda ela aconteceu há meados atrás. Então, por exemplo, nos tempos antigos, pequenas caixas eram soldadas e com ouro. Então, por exemplo, se você colocar hoje o melhor condutor de energia é o ouro, sim, a gente tem cobre, né? Mas antes era o ouro, tudo. Existe a questão também do pessoal que rouba o ouro e tudo mais, mas a gente tem o ouro como o melhor condutor. Tem o grafeno também e tem outros tipos de tecnologias. Então, a soldagem, ela existe por um arco elétrico aberto. Então, um arco elétrico é o quê? Você ter um metal de adição e ter uma tensão com o cabo terra, no qual você consegue pegar e ter uma abertura do arco elétrico. Tendo a abertura do arco elétrico, você tem o derretimento, que é o que? A poça de fusão. Tendo a poça de fusão, você tem a união dos metais, certo? Primeiramente, então, a soldagem ela veio também registrada e desenvolvida a difusão de soldagem usando eletrodo metálico. Então, é legal conhecer um pouquinho como que foi o processo de soldagem. Lá atrás, se você pesquisar mesmo relacionado à soldabilidade, você vai ver que parece um processo simples, não. É um processo completamente complexo. A soldagem automática, que nem eu mencionei para vocês, em 1920 e 1930 ocorreu a soldagem automática. Para você ver o nível dos patamares que nós estamos chegando. Demorou um pouquinho, né? Aí veio a soldagem TIG, que é por meio de uma vareta, que a gente tem um processo que é tungstênio e tudo mais. Eu não vou me adentrar tanto na parte técnica, mas nós temos soldagens a laser, nós temos, são soldagem
Não sei se vocês assistiram já aqueles filmes medievais. Já? Provavelmente sim. Quando você tem uma estrutura do metal mais outro metal e você faz o aquecimento de ambos, você tem a união por meio de fusão. Hoje, de maneira da indústria 4.0, nós temos robôs que são tecnologias avançadas que fazem com que essa fusão insira no metal e venha fazer a união. Nós poderíamos, por exemplo, pegar e rebitar, nós poderíamos, por exemplo, parafusar? Sim, poderíamos. Tem outros modos de união? Tem. Porém, a soldagem, que nem eu mencionei para vocês, elas não fazem com que a estrutura do metal ela mude. Por isso que existe. Se você olhar, o mundo inteiro existe soldagem. Agradecemos também ao cara que inventou a eletricidade, porque sem eletricidade não existe calor. E sem calor não existe solda. A solda está inserida desde o seu carro, desde a construção da sua casa, desde a construção de máquinas, desde a construção de tudo que você pensar que existe no mundo. Então, basicamente, é pensar o quê? Que a solda ela é importante para a nossa vida. A solda é importante. Hoje eu como também eu tive a experiência de poder ministrar aulas de soldagem, tanto de eletrodo revestido quanto de MIG-MAG, que é um processo de eletrodo revestido que é sem o uso do gás, que causa a proteção da poça de fusão contra a atmosfera, e tem a soldagem MIG-MAG, que é o quê? A proteção da poça de fusão. O que seria isso? Nós, na atmosfera, não conseguimos ver a dimensão das impurezas que existem. Essa poça de fusão, que é o gás, que pode ser tanto o argônio quanto a mistura de CO2, ela fazem com que proteja a poça de fusão contra essas impurezas e não danifique a estrutura da solda. Então, se você fizer um ensaio de macrografia, se você fizer um ensaio de ultrassom, ultrassom que eu falo para vocês, para quem é leigo no assunto de solda, ultrassom é que nem seria da mulher mesmo. Você pegar uma pasta em gel, colocar na peça, passar um aparelho nessa peça, onde esse aparelho vai detectar se a solda ela tem porosidades, ela tem defeitos de trincas, ela tem defeitos na estrutura do material. A parte de característica externa, nós conseguimos ver. A parte de característica estrutural é só com esses ensaios que nós conseguimos ver. Então é interessante pensar que as coisas acontecem, a evolução da indústria 4.0 ela tem acontecido e nós temos que se atualizar junto, senão você fica para trás. É particularmente isso. Puxando mais um gancho aqui do que acontece, no futuro, os processos eles vão ser totalmente automáticos. Pense assim, você sair da sua empresa e sua empresa continuar trabalhando ainda. Imagina? Suponhamos assim, por exemplo, beleza, hoje trabalhamos 8,8 horas por dia, temos que cumprir esses horários e tudo mais. Tem pessoas que têm mais autonomia no trabalho, enfim. Mas imagina, por exemplo, um robozinho no qual ele vai trabalhar para você 24 horas dando eficiência, e essa eficiência fazer com que você não tenha perca de produtividade e de qualidade, sendo que você vai ter uma diminuição de pessoas para também monitorar isso. Aí a questão é a seguinte: o quanto nós se atualizamos, o quanto nós buscamos o conhecimento. O conhecimento é inevitável hoje. Se você pegar o celular, o seu smartphone no bolso e pegar e começar a abrir, você pode escolher várias coisas para ver. Mas o que tem agregado para você? Eu, como instrutor de soldagem, que eu fui numa ONG, eu vejo muito o que o pessoal não tem buscado. O pessoal não tem buscado conhecimento, por mais que seja fácil, tá? Hoje em dia está na palma das nossas mãos.
o conhecimento. Só não busca quem não quer. E isso automaticamente vai validar o quê? O seu futuro. Hoje em dia, quem não fala uma língua diferente como o inglês, que é mundial, quem não fala, por exemplo, uma outra língua que o espanhol, hoje os sistemas, eles vêm muito com normas em inglês, a própria norma da soldagem em AWS, que é a Associação Americana de Normas Técnicas. Essa associação ela faz com que venham as especificações dos metais, venham as especificações do processo que pode ser usado, que não pode, quais são os critérios do procedimento em relação à qualidade, quais são as dificuldades que a pessoa encontra, por exemplo, vou falar assim do inspetor, por exemplo, de normas, o que é aceitável e o que não é aceitável no produto, desde a parte dimensional, desde a parte de critérios de aceitação ou não. O que eu gostaria também de falar é o quê? Se a indústria 4.0 ela vem vindo com força, como que o conhecimento ele faz você pensar hoje, na cadeira que você tem hoje, em melhorar a sua profissão? O que você tem buscado de conhecimento na sua área específica? Então, basicamente, nos faz refletir, né? Onde queremos chegar? Todos nós, sabemos que todos nós temos um ponto final. Todos nós temos, mas enquanto estamos aqui, devemos buscar a autoevolução. O que eu gostaria de pegar e frisar mesmo em relação à indústria 4.0 é que ela já existe, ela está aqui agora. Muitas empresas vão selecionar profissionais, vão fazer com que esses profissionais atendam a exigência que elas têm em relação a produtos e serviços, pensando tanto no cliente que ela tem, onde ela vai fornecer esse produto, quanto nas pessoas que fabricam esse produto. Então, é um gap, existe um gap em relação ao conhecimento. Então, as empresas que tiverem hoje profissionais, imaginem assim, você escalonar profissionais, por exemplo, profissionais com 40 anos de empresa. 40 é bastante, né? 30 anos de empresa, 20 anos de empresa, 10 anos de empresa, e você vir descendo e vendo o nível de conhecimento que está esses profissionais. Provavelmente, algumas das coisas que a gente tem hoje em dia se tornam obsoletas. Então, por exemplo, aquele profissional que aprendeu na década de 80, 70, já não tem mesmo conhecimento que tem hoje em dia. Como que nós estamos pensando em futuro se nós não qualificamos pessoas no presente? Interessante pensar, refletir. Temos que pegar e qualificar pessoas hoje em dia. E essa qualificação ela tem que ser evolutiva, ela tem que ter uma graduação, que eu posso colocar como palavra. Por quê? Porque se você pegar e não qualificar pessoas de várias faixas de idades, nós estamos no século XXI. Século XXI é o século que nós passamos por Covid, passamos por várias coisas aí que nem eu imaginaria. Sou de 83, não sei vocês aí. Eu tenho 39 anos. Então, basicamente, é o quê? É você pensar que as coisas que nós estamos passando, passou. Mas o que está por vir é o que a gente tem que realmente se planejar. O que está por vir? O que eu posso, que nem eu frisei novamente, o que eu posso melhorar na minha profissão pensando na indústria 4.0? Será que eu posso colocar uma inteligência artificial que possa fazer uma reunião por mim, para mim atender mais demandas? Será que eu posso pegar e colocar um robô melhor na minha fábrica que possa me atender com o nível de qualidade exigido pelas normas, especificações que existem? Sim, basta você ter o projeto elaborado,
mostrar, logicamente, que eu falo assim, antes e o depois, e fazer com que a pessoa compre a sua ideia. Então, por exemplo, beleza, antes eu fazia assim. Qual que é meu tech time agora? Qual que é meu tempo de ciclo? Basicamente, você provando por A mais B que você vai ter um ganho, tanto em produtividade quanto em eficiência e qualidade, vai ser inserido. Então, o que eu quero frisar hoje? A solda, ela está em tudo. Se vocês não conheciam um pouco de solda, hoje está tornando a conhecer. Carros, motos, tratores, prédios, portões da sua casa, janelas, tudo existe a solda. E basicamente desconhecemos um pouco sobre esse processo, mas um processo importantíssimo na vida de todos nós. Quero salientar também e frisar aqui que é um agradecimento muito grande que eu tenho de estar podendo participar dessa reunião, de estar podendo mostrar um pouquinho sobre. É a primeira vez que eu faço também, então gostaria de pegar e agradecer primeiramente a Raquel Ilha, que ela pegou e me proporcionou estar aqui hoje. Quero agradecer a vocês também que estão me ouvindo aí e tentando se autoajudar e se melhorar também cada dia mais, né? Porque é importante também a gente melhorar como ser humano, melhorar na nossa atitude profissional, melhorar no nosso dia a dia como no geral, né? Melhorar como ser humano em vários aspectos. E deixo aqui uma lição para vocês. Repensem. O que você conhece de indústria 4.0? Já ouviu falar? Ouviu hoje? Mas o que você conhece? O que você tem buscado de indústria 4.0? Já passamos por três, estamos na quarta revolução. E aí? Fica meu abraço a todos, agradeço e, logicamente, que quero participar de outras se tiver, de outros assuntos também. E fica aí meu grande abraço a todos. Obrigado.